Ok? Então vamos lá. Então é o seguinte. Vamos começar a nossa revisão pelas áreas do quadrado e do retângulo. Bom, gente, não tem muito o que falar aqui não. Okay? Você só tem que reconhecer quais são as fórmulas para calcular a área do retângulo e a área do quadrado. Então, eu coloquei bem resumidamente todas as áreas, todas as fórmulas que nós temos. Então, área do retângulo, eu vou ter base vezes altura. Bom dia, Eduardo. Área do quadrado, medida do lado elevado ao quadrado. Então, você tem o seguinte, se você tem um retângulo cujas dimensões são base igual a 25 decímetros e altura igual a 12 decímetros, ele está tão lento que ele está escrevendo mal. Eu vou ter, nesse caso aqui, o que? A área igual a 25 vezes 12. Não é isso? E 25 vezes 12, nós vamos ter 250, que é vezes 10, mais 50 dá 300. Então, nesse caso, a área vai dar igual a 300 decímetros quadrados. Agora, se eu disser assim, olha, a área de um retângulo é igual a 500 centímetros quadrados e a altura é igual a 25 metros, ou 25 centímetros quadrados, deixa eu apagar aqui, 25 centímetros quadrados, minha pergunta é, qual vai ser a medida da base? Não é isso? O que é que vai acontecer aqui para descobrir qual é a medida da base? Eu vou ter que resolver uma equação, não é isso? Substituir. Então, qual é a medida da base? Me diz aí qual é a medida da base. Dá 25? Eu acho que não. Não, eu quero a medida da base. É só eu lembrar que a área é igual a base vezes a altura, não é isso? Eu já tenho a medida da área, base eu não tenho, que eu quero saber, e a altura é 25. Então, nesse caso daqui, eu vou ter o quê? 25 vezes base, vezes b, vai ser igual ao quê? 500. Então, base vai ser igual a 500 dividido por 25. Então, eu estou substituindo e resolvendo uma equação. Então, nesse caso aqui, com a medida da base, 50 dividido por 25 dá 2. Há um zero aqui que eu não usei. Então, 20 centímetros. Eu botei 20 centímetros, ó, 25 não é quadrado. Uma coisa errada aqui, ó. A área é 500 centímetros quadrados. A medida da altura é 25 e a medida da base também é em centímetros. Okay? São comprimentos. A área é que vai estar em medida de superfície, no caso 500 centímetros quadrados. Então, nesse caso, a base tem 20 centímetros. Agora, se eu disser assim, olha, a área de um quadrado é de 144 centímetros quadrados. Quanto mede o lado desse quadrado? Lembre-se que a área do quadrado é lado vezes lado. Isso. Muito bem, Carol. Então, nesse caso daqui, a área é 144. Então, você vai fazer o quê? O lado elevado ao quadrado dá, no total, 144, não é isso? Então, ele vai virar uma raiz quadrada. A raiz quadrada de 144
lado vai ser igual a 12 centímetros, que é 12 vezes 12. Bom, vamos lá, continuando. A letra A a gente já tem, 144. A área de um quadrado cujo perímetro é igual a 24 decímetros. Como é que a gente faria isso aqui? Se eu tenho um perímetro 24 decímetros, e agora como é que eu faria? Primeiro eu vou ter que descobrir, multiplicar, mas ele já está dizendo que é o perímetro. O perímetro já é a soma de todos os lados. Entendeu? Divide. Divide por quanto? Correto. Eu vou dividir por 4 porque ele é um quadrado. O quadrado tem 4 lados iguais. Se o perímetro é igual a 24 decímetros, o que é que vai acontecer? Eu vou ter que pegar esse 24, dividir por 4, para encontrar a medida do lado. Então, o lado desse quadrado mede o quê? Pronto, 6 decímetros. Então, nesse caso, se o lado mede 6 decímetros, qual é a medida da área desse quadrado? 6 elevado ao quadrado. Então, a área dele vai ser igual a 36 decímetros quadrados. O perímetro de um quadrado cuja área é igual a 49 centímetros. Qual vai ser o perímetro dele? Primeiro eu vou ter que encontrar a medida do lado, depois pegar essa medida. Depois eu vou ter que pegar essa medida aí e multiplicar por 4. E aí? Qual é o perímetro? 24. Pensa aí um pouquinho mais. Não, estou na letra C. Letra C. O perímetro de um quadrado, ele quer o perímetro, cuja área é igual a 49 centímetros quadrados. Qual vai ser o perímetro dele? Não, pensa um pouquinho. Você vai ter que encontrar a medida do lado primeiro. Qual a medida do lado desse quadrado cuja área é 49 centímetros quadrados? Ó, nós fizemos aqui. Como é que a gente calcula a medida do lado? Tá vendo? Aqui, ó. Dando a área. Foi isso que eu acabei de fazer aqui, ó. Isso. E qual vai ser o perímetro, então? 28. Correto, Eduardo. Então, aqui, ó. Especificando para vocês, a área é 49 centímetros quadrados. O que é que vai acontecer? Se a área é 49 centímetros quadrados, eu tenho que determinar a medida do lado pela fórmula. Então, lado ao quadrado é igual a uma área de 49 centímetros quadrados. Então, eu vou ter que, ó, raiz quadrada de 49. Então, lado mede 7 centímetros. Agora eu tenho que calcular o perímetro. O perímetro, se ele é um quadrado, ele tem 4 lados iguais. Então vai ser 7 vezes 4. Então perímetro é igual a 28 centímetros. A gente está começando do mais simples, porque daqui a pouco eu vou fazer um monte de composição. Tudo bem novo aqui, ó, nessa revisão. Vai lá. Vamos ver mais um aqui, agora com retângulos. A área de um retângulo cujas dimensões são 6 centímetros e 9 centímetros. Esse é fácil. Qual vai ser a área? Novo, que eu quero dizer, são questões novas. São questões novas. Aqui eu só estou revisando inteiramente. Daqui a pouco vão aparecer questões novas. E são questões da forma que eu vou cobrar na avaliação de vocês.
toda aquela parte de composição e decomposição. É isso que eu quero que vocês aprendam. Para vocês aprenderem e relembrarem, ok, como é que faz composição, decomposição de áreas, você tem que saber calcular a área de cada um, individualmente. Bora lá. Qual é a área do retângulo, cujas dimensões são 6 centímetros e 9 centímetros? Isso mesmo. Então, a área é base vezes altura. As dimensões são essas aí, ó. O que são dimensões? Dimensões são as medidas do comprimento e da largura, da base e da altura. Então, 6 vezes 9. Então, a área, 54 centímetros quadrados. Bom, letra B. E aí? A área de um terreno retangular. Questão parecida com essa, viu? Na avaliação, saber calcular a fração de um valor. A área de um terreno retangular com 40 metros de comprimento e a largura igual a 3/5 do comprimento. O que a gente vai fazer aqui agora é primeiro calcular quanto é a largura. Quanto é a largura? A largura é 3/5 de 40. Lembra lá do sexto ano? Como é que eu calculo fração de um número? Então, a largura é igual a 3/5 de... Lembra que de na matemática é uma multiplicação? De 40. Como é que a gente resolve isso aqui? Tanto faz, ó. A ordem é sempre essa. Ok? Você pode começar por cima multiplicando e depois divide, ou pode dividir e depois multiplicar. Ok? Mas a ordem tem que ser sempre assim, ó. Esse 40 tem que sempre dividir pelo 5. Ou o resultado de 3 vezes 40 eu divido por 5. Ou eu faço 40 dividido por 5 e multiplico por 3. Entendeu? Então eu faço aqui, ó, 40 dividido por 5 dá 8. 8 vezes 3, 24. Então quer dizer que a largura, isso mesmo. A largura, esses 3/5, ok? Isso mesmo. Esses 3/5 do comprimento corresponde a 24 metros. Pronto. Agora eu posso calcular a área desse terreno retangular. Qual vai ser a área dele? Base vezes altura. Então, o comprimento vezes a largura. Então, 40 vezes 24. Qual vai ser a área dele? 40 vezes 24 dá quanto? Isso. Isso mesmo. Então, 960 metros quadrados. Okay? Não precisa copiar nada por enquanto, não. O que a gente está fazendo aqui é só relembrando. Eu quero só que vocês participem. Daqui a pouco, o que vocês vão fazer sozinhos, aí você pega o caderno e começa a se preparar para resolver. Agora vocês não precisam nada copiar, só quero que vocês prestem atenção. Letra C. O perímetro de um retângulo cuja área é igual a 18 decímetros quadrados, então ele está dizendo assim, ó, ele quer saber qual é o perímetro. Ele já deu a medida da área. Então, a letra A, C, a área é igual a 128 decímetros quadrados. Ok? Sabendo que uma de suas dimensões é o dobro da outra. Então, se a gente for reparar essa questão aqui, ó, uma de suas dimensões, ou seja, o comprimento, é o dobro da medida da largura. E eu não sei qual é a medida de nenhuma das duas. Então, o que é que nós vamos fazer? Se eu estou dizendo que o comprimento é o dobro da medida da largura, porque ele está dizendo que uma dimensão é o dobro da outra, então vamos dizer que a largura meça x. Então, se o comprimento é o dobro, justamente, então mede 2x. E eu sei que para calcular a área de um retângulo, é o que a gente faz? Base vezes altura, não é isso? Pronto, então 2x vezes x.
Muito bem. Então, ele já deu a medida da área. Então, quer dizer que 2x vezes x é igual a 128. É isso que eu quero que vocês entendam. Então, se 2x vezes x é igual a 128, quanto é 2x vezes x? Me diz aí. Essa multiplicação aí dá quanto? Não. Multiplicação, propriedade da potenciação. Que vocês aprendem desde sexto ano e esse ano relembraram. Multiplicação de bases iguais, o que é que acontece com o expoente? Isso, então vai ficar 2x ao quadrado é igual a 128. Então, x ao quadrado é igual a 128 e esse 2 vai passar dividindo, ó. Então, significa que x ao quadrado é igual a 128 dividido por 2 dá 64. Então, nesse caso, x vai ser, a gente sabe que esse 2 aqui ele passa como uma raiz quadrada de 64, que é 8. Pronto. Então, eu já sei que o comprimento é o dobro da largura. Então, a largura é igual a 8. E quanto é o comprimento? 2 vezes 8, que dá o quê? 16. Então, aqui dá 16 decímetros, 8 decímetros. E nós sabemos que os lados opostos de qualquer figura retangular, nós temos a mesma medida. Então, aqui eu tenho 16 decímetros, aqui eu tenho 8 decímetros. Pronto. Então, eu já posso calcular o perímetro dele. Qual é o perímetro? Isso, Carol. 16 mais 16, mas esse 8 mais 8 dá 16 também. É 16 vezes 3, dá 48 decímetros. Pronto, resolvida a questão. Alguma pergunta sobre essa questão? Mais alguém, gente? Ok, então vamos passando. Eu vou adiantar aqui para a gente não perder esse tempo, depois a gente volta. A área do paralelogramo, do losango e do trapézio. Vamos lá, depois a gente vê as composições aqui. Paralelogramo, nós sabemos que tem a mesma fórmula do retângulo. Até porque, ó, se nós trouxermos essa parte daqui, ó, dessa altura para cá e apagarmos o lado de cá, ele acaba virando um retângulo. Então, a área de um paralelogramo é base vezes altura também. A área de um losango, diagonal maior vezes diagonal menor, dividido por 2. Então, dzão vezes dzinho dividido por 2. A área do trapézio, base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Bom, são as coisinhas aqui que vocês não podem esquecer. Então, área do retângulo, base vezes altura, área do quadrado, a medida do lado ao quadrado, área do paralelogramo, base vezes altura também, área do losango, diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2, área do trapézio, base maior, que são as bases. Trapézio é um paralelogramo que tem os lados, somente um par de lados opostos que são paralelos, ok? Que são chamados de bases. Então, eu tenho base maior mais base menor vezes a altura, que é sempre perpendicular, ok? As bases, olha aqui o símbolo de 90 graus, dividido por 2. Vamos lá. Nesse caso daqui, calcule o perímetro dos quadriláteros a seguir, o perímetro e a área. Vamos lá, letra A. Qual o perímetro? 50? Isso mesmo. Então, nós sabemos que, ó, o paralelogramo
Os lados opostos paralelos são iguais, então aqui mede 15 decímetros, aqui mede 10. Então nós temos 10 mais 10, 20, 15 mais 15, 30. Sem problema, Israel. Depois você vê a aula, o início da aula. Então, 30 mais 20, nós temos 50 decímetros. Depois, agora eu quero a área. A área é base vezes altura. A medida da base é 15, a medida da altura é 10. Então, vai ser 15 vezes 10. Dá quanto? 150 decímetros quadrados. Continuando. Losango. Perímetro. Losango, eu tenho que lembrar que losango ele é um paralelogramo que tem 4 lados iguais. Então, a medida desse lado aqui, 13, vai ser a mesma para todos os outros. Okay? Outra coisa que eu não posso esquecer do paralelogramo. Então, todos os lados têm medidas iguais. Então, no caso da letra B, esse paralelogramo perímetro vai ser igual a 13 vezes 4, não é isso? Que dá quanto? Oi? Não, quase isso. Bateu na trave. Isso. 52 centímetros. E a área, diagonal maior, mas diagonal menor, cuidado para não fazer 5 mais 12 dividido por 2, viu? 5 é só essa pequena parte daqui, ó. Que significa que a diagonal menor mede quanto? 10. Só essa parte aqui mede 12. Por que que eu sei que é o dobro? Porque é o seguinte, ó. As diagonais de um losango, elas se cruzam no ponto médio. Quando nós estudamos quadriláteros, nós vimos essa propriedade dele. Eles se cruzam no ponto médio, quer dizer que até esse ponto aqui mede 5, então o restante também mede 5. Então, 10 centímetros é a diagonal menor, 24 centímetros é a diagonal maior. Então, diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Então, vai ficar o que aqui? 24 vezes 10 dividido por 2. Aí vai ficar o quê? 240. Então, a área... Pronto, tá aí. Tá aí. Então, a área vai ser 120 centímetros quadrados. Vamos ver a última área aqui, a do trapézio. E aí é o trapézio. Qual é o perímetro dele? Qual é o perímetro? A soma de todas as medidas, exceto a altura, viu? Cuidado. Perímetro é ao redor. Cuidado que isso aqui é altura. A altura está no interior da figura, está perpendicular às bases, ela não vai contar no perímetro. Isso mesmo. Então aqui a gente tem o quê? 64 e 62. Vamos ver o que é que está certo aí. Então nós vamos ter 13 mais 10 mais 15 mais 24. Nós temos 23 mais 24 dá 47. 47 mais 5, 52 mais 10, 62. Isso aí, 62 centímetros. E a área base maior, não é isso? 24 mais base menor vezes a altura dividido por 2. Como é que vai ficar? Eu tenho 34 vezes 12 dividido por 2. Aqui eu já posso simplificar, então fica 6 aqui, ó. 34 vezes 6. Dá quanto aí?
Deu 204? Isso mesmo. Dá 204 mesmo. 6 vezes 4 dá 24. 204. Aqui a medida é centímetros quadrados. Ok? E no caso aí da questão seguinte, um losango. Deixa eu voltar aqui. Só lembrando, não precisa copiar não. Em um losango, uma das diagonais mede 20 decímetros e a outra diagonal é 20% menor que a primeira. Calcule a área desse losango. E agora? Eu vou ter que calcular 20% de 20, não é isso? Quanto é que dá 20% de 20? Lembre que é 20% menor. Então eu vou ter que encontrar quanto é 20% e vou subtrair. Ele está dizendo aqui, ó, em um losango, uma das diagonais mede 20 decímetros e a outra diagonal é 20% menor que a primeira. Calcule a área desse losango. 20% de 20 é 4. Tudo bem. Mas e aí? É só isso? Então a outra diagonal mede 4? Isso. Isso. Então mede 16. Vamos ver se é isso mesmo? Dá para fazer bem prático, olha só. Lembra da regrinha 10%? Eu tiro um zero. Então 10% de 20 é 2. Então 20% é o dobro. Então 20%, o dobro de 2, 4. Correto. Então 20% de 20 decímetros é igual a 4. Como ele disse que é 20% menor, eu vou fazer 20 menos 4 dá 16. Muito bem. Para quem não consegue fazer mentalmente, olha aqui, ó, 20% de 20. Ó, corta um zero, um zero, um zero por um zero. Então ficou 2 vezes 2, 4, tá vendo? Como é 20% menor, eu vou fazer 20 menos 4 igual a 16. Então significa que a diagonal menor mede 16 decímetros. Então vamos lá. Qual vai ser a área desse losango? Diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Aqui eu já posso simplificar por ser uma multiplicação, ó. E torna tudo muito mais prático. Fica 10 vezes 16, que vai dar 160 decímetros quadrados. Perguntas? Vamos lá. Em um trapézio de 20 centímetros de altura, uma das bases mede o dobro da outra. Bem parecido com aquela questão anterior. Determine as medidas das suas bases, sabendo que a área desse trapézio é 180 centímetros quadrados. E aí? Toda vez que nós quisermos fazer esse tipo de cálculo, gente, a gente sempre coloca o desenho, porque o desenho deixa a gente visualizar tudo bonitinho. Então você tem um trapézio, não precisa ser perfeito não. Você só tem que entender que o trapézio, você tem a altura perpendicular às bases. Então está aqui a altura e ele diz que mede 12 centímetros. E ele diz o seguinte, uma das bases mede o dobro da outra. Então quer dizer que a diagonal maior mede o dobro da diagonal menor. E a gente vai fazer aquela mesma coisa, ó. X, tá vendo? E a outra base mede 2x, que é o dobro. E ele está dizendo que a área desse trapézio é igual a 180 centímetros quadrados. Para eu determinar qual a medida das bases, eu vou ter que fazer uma equação aí. E qual é a equação? Base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Então vai ficar assim, ó. A área, que é igual a 180 centímetros, ó,
vai ser igual a base maior, 2x, mais base menor, que é x, vezes a altura, que é 12, tudo isso dividido por 2. Resolve aí, então, e me diz aí qual o valor de x e depois me diz qual é a medida da base menor, base maior. Só uma dica que você pode aplicar o cruz-credo, ó. Resolve aqui em cima, 2x mais x. Só uma coisinha, cuidado que isso daqui é completamente diferente disso aqui. Isso daqui, ó, é igual a 2x ao quadrado. E esse de cá é igual a 3x. Ok? Muito cuidado com isso. X deu 10, 12. Vamos ver? Então aqui eu posso fazer, ó, 2 vezes 180. E aqui essa multiplicação aqui tudo vezes, ó, 12 apenas. Então, ó, vai ficar assim, ó, 2x mais x dá 3x vezes 12 vai ser igual a 2 vezes 180 dá 360. Então vai ficar aqui, ó, 12 vezes 3x. Vamos ver? Então, 36, não é isso? Dividido por 360 vai dar 10 mesmo. Então, 360 dividido por 36, x vai ser igual a 10. Pronto. Ele quer saber as medidas das bases. Então, a base menor, essa daqui de cima, mede 10 centímetros. E a base maior, 2 vezes 10, mede 20 centímetros. Muito bem, isso aí. Vamos avançar. Para a área do triângulo. Independentemente, okay, a área do triângulo, de qualquer que seja ele, eu vou ter base vezes altura dividido por 2. Por quê? Porque em todo quadrilátero há dois triângulos. Okay? É a área do quadrado de um quadrilátero dividido por 2. Então, toda a área do triângulo, base vezes altura dividido por 2. Eu vou ter esta formulazinha aqui. E, em alguns momentos, nós vamos precisar do teorema de Pitágoras para determinar a altura. Por quê? Por exemplo, nesse caso do triângulo acutângulo aqui, ó, se eu não determinar a medida da altura, eu vou ter que usar o teorema de Pitágoras. Bom, e o que é que o teorema de Pitágoras diz? Que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Aí eu não posso esquecer quem é quem no triângulo retângulo. Okay? E só lembrando, o triângulo retângulo é todo triângulo que possui um de seus ângulos internos reto. Os outros dois são agudos e complementares. O que é que vai acontecer? O lado que é oposto a esse ângulo reto, que é o maior lado de todo o triângulo retângulo, é chamado de hipotenusa. E os outros dois são os catetos. Então, tem um cateto aqui e eu tenho um outro cateto aqui. São os lados que formam um ângulo reto.
E aí a gente vai ter o seguinte. Nos triângulos retângulos a seguir são dadas as medidas dos lados em centímetros. Calcule em cada caso o valor de x com aproximação de uma casa decimal. Ok? No item B, use uma calculadora. Então vamos lá. Então nesse caso daqui nós temos letra A. Quem é a hipotenusa? X, não é isso? Ele está imediatamente ao ângulo oposto. Então é a primeira coisa que eu tenho que identificar. Então se eu tenho o quadrado, letra A, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, então eu vou ter 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Então, x ao quadrado vai ser igual a 36 mais 64, x ao quadrado é igual a 100. Então, nesse caso, eu vou ter raiz quadrada de 100, que vai ser 10. Faz aí a letra B. Cuidado que no caso da letra B, x não é hipotenusa. E aí você tem que ter muito cuidado para resolver essa questão. Eu nem sei. Vamos calcular então? Vamos ver aqui agora. Então, nós temos o seguinte, na letra B. A hipotenusa é 9. Então, deu 8,1 de Eduardo e deu 8,6 o de... Foi quem que falou comigo? Cunhane? Pronto. Então, vamos lá. Então, nós temos 9 ao quadrado vai ser igual a x ao quadrado. Só lembrando, a ordem dos catetos aqui não tem a menor importância. Você não pode trocar cateto com medida da hipotenusa. Mais 4 elevado ao quadrado. Então, minha equação aqui vai ficar assim, ó, x ao quadrado mais 4 ao quadrado é igual a 9 ao quadrado. Fica bem mais prático porque você não precisa multiplicar por menos 1. Então, x ao quadrado vai ser igual a 81 menos, não é isso? 16. Então, x ao quadrado vai ser 81 menos 16 dá quanto? 65? Pronto. Como ele quer a aproximação de uma casa decimal, vai ser a raiz quadrada de 65, que a gente sabe que não tem uma raiz quadrada exata. Vou botar 64. Não tem uma raiz quadrada exata. Não é isso? Então, a gente vai lá na calculadora e calcula essa raiz quadrada de 65. Vai dar aproximadamente... Vamos ver aqui na calculadora. Raiz quadrada de 65. Deu 8,06. E a gente vai arredondar para uma casa decimal. Vai ficar 8,1. Okay? Por conta do arredondamento, que ele está querendo que a gente faça esse arredondamento para uma casa decimal. Querem tentar a letra C sozinhos? Faz aí a letra C sozinhos. A letra C você vai ter nesse caso aí, um produto notável. Lembra aí, é bom para lembrar de produto notável. Faz aí a letra C. Deu 2,4. Mas aí, a gente está repetindo a questão do livro. Vocês fizeram mesmo ou estão pegando lá já a resposta? Porque aí, o ideal aqui é que a gente refaça sozinho, para treinar.
Pronto, isso é bom. Deixa eu apagar tudo aqui. A hipotenusa aí é x mais 5, não é isso? Então, para quem não lembra de produto notável, x mais 5 ao quadrado vai ser igual a soma dos quadrados dos catetos. X ao quadrado mais 7 ao quadrado. E aqui a gente vai ter, quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes x vezes 5 dá 10x, mais quadrado do segundo termo, dá 25. E aí eu vou passar, não, deixar assim mesmo, mais 49. A gente já sabe que esse x ao quadrado vai passar para o primeiro membro, então ele vai ficar oposto, não é isso? Vai ficar simétrico a esse outro aqui, então a gente já cancela. Então vai ficar assim, 10x vai ser igual a 49 menos 25. Então 10x vai ser igual a 24. Então x vai ser 24 dividido por 10. Muito bem. Então x vai ser igual a 2,4. Está aí. Estavam certos. 2,4. Isso é bem fácil. Pronto, agora vamos começar as questões que são diferenciadas. Agora é com vocês. Eu quero, nesta figura daí, ok? Olha as informações que ele está dando. O triângulo BCD, esse triângulo daqui, ele é equilátero, significa que todos os lados são de mesma medida. Ele quer o perímetro do quadrilátero, ele quer todo ao redor. Para isso, eu vou ter que encontrar a medida desse lado e desse lado. Ok? E eu quero a área do triângulo BCD. Esse triângulo daqui. Bom, agora é com vocês. Só vou dar uma dica. Chame de x esse lado aqui. Dica importante aí. Significa que os outros todos medem x. Como é que vocês vão começar? Se virando aí. Só lembrando, eu não sei a resposta de nada. A gente vai calcular na área, na hora. Hum, vai sim entrar teorema de Pitágoras. Sim, Eduardo. Você já sabe como é que calcula a altura. Eu não vou dar pista nenhuma mais aí. Faça de conta que isso aí é uma questão da prova. Dê um jeitinho aí. Volta aí um pouquinho. Volta aí um pouquinho no livro. Dá uma olhadinha aí. A altura tá na cara aí, ó. Você não precisa calcular nada. Já conseguiu ver onde é que está a altura?
Eu não sei de nada. Eu sei que eu estou esperando por vocês. Vamos lá. Eu vou calcular na hora. Nem sei, Anne. Vamos ver? Vamos começar a resolver? Vai lá. Vamos começar a resolver porque senão a gente vai perder um tempão aqui. Vai lá. Olha só. Eu tenho que encontrar primeiro esse valor de x. E esse valor de x aí é o seguinte. Esse aqui, ó, é um triângulo retângulo e x aqui é a hipotenusa. Se eu encontrar o valor de x, vai ser a medida de todos esses aqui, ó. Porque ele está dizendo que ele é equilátero. Justamente. E a medida da altura, Eduardo? A medida da altura não precisa calcular, não. Está na cara aqui, ó. Esses 12 aqui, ó. Isso aqui é a altura, ó. A altura é 12. Então vamos ver aqui, ó. X ao quadrado vai ser igual a 9 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Primeiro a gente vai ter que encontrar a medida desse lado daqui, ó, que é a hipotenusa, que vai ser o lado do triângulo equilátero. Então x ao quadrado vai ser igual a 81 mais 144. Então x ao quadrado vai ser igual a 225. Vai ser a raiz quadrada de 225, que vai dar 15. Pronto. Então, eu já posso calcular o perímetro. Então, letra A, o perímetro, aqui ó, mede 15, e aqui mede 15. O perímetro vai ser, o perímetro do quadrilátero vai ser eu somar tudo isso aqui, ó, 9 mais 12 mais 15 mais 15. Então, 9 mais 12 mais 15 mais 15. Então, o perímetro vai ser igual. Aqui vai dar 21. 21 mais 30, 51. 51. Ele disse aí qual é a unidade de medida? Não. Vou botar aqui unidades de comprimento. Alguém falou aí 51. Deixa eu ver quem foi aqui. Iane, muito bem.
E a área do triângulo, letra B. Qual vai ser a área? A área do triângulo BCD, que é isso aqui, é base vezes altura. Quem é a base? 15, não é isso? Quem é a altura? 12. Então, 15 vezes 12 dividido por 2. Então, nesse caso, eu vou ter aqui, ó, eu posso dividir aqui vai ficar 6. Então, a área vai ser 15 vezes 6. 60 mais 30, 90 unidades de área. Tá aí. Anota aí essa questão para passar para a próxima. Porque a altura do triângulo é 12? Porque é o seguinte, ó, Carol. Ó, a altura é perpendicular à base. Você está vendo aqui? Essa medida daqui, ó. Tá vendo aqui? Essa mesma aqui, ó. Que é 12, tá vendo? 12. Então quer dizer que essa altura aqui é 12. Ela tem o mesmo comprimento, ó. Tá vendo? E perpendicular à base. Ok? Entendeu, Carol, por que a altura é 12 nesse caso aí? Você tem que pegar sempre a medida que seja perpendicular. Bora lá, outra questão aqui. Com vocês agora. Outra questão, estilo prova aí. Agora é com vocês. Leiam e se vira aí para resolver. Vou dar 3 minutos, esse é o máximo que eu posso dar. Dica aqui do meio de resolução. Para encontrar a área de um trapézio, você vai ter que precisar da área maior. Concordam? Para encontrar a área maior, a medida da base maior, como é que vocês vão ter que fazer? Explica aí.
E aí agora? Vou dar dica. Olha só. Vai ter que usar sim o Teorema de Pitágoras. Então, para usar o Teorema de Pitágoras, você vai fazer aqui, ó, a altura. E essa altura aqui mede quanto? Essa daqui, ó. Ó, perpendicular. 12. Tá vendo? Você sabe que aqui virou um retângulo. Então, 13 é essa medida daqui. Você precisa descobrir qual é essa medida daqui para poder somar com o 13 e aí você sim descobre qual é a medida da base maior. Pronto, dica foi dada. Usa o Teorema de Pitágoras aí para descobrir qual é o valor de x e somar com 13. 15 igual a 12? Como 15 igual a 12? Deu 210? Não sei, eu não sei qual é a resposta da questão não. Vocês é que estão me dizendo. Eu vou dar um minutinho. Eu não estou resolvendo não. É porque estão me dando a resposta, mas eu não sei não. Eu não sei qual é a resposta não. A gente vai resolver na hora. Claro que não. A aula de atendimento amanhã, a gente vai dar continuidade a essas aulas, viu? Então, mesmo sendo aula extra, não é obrigatório, apareça, viu? Na aula de atendimento amanhã. É bom para tirar dúvidas, principalmente da atividade de revisão que vai em anexo hoje para vocês. É, bota lá. E aí, conseguiram? Vamos. Não tem como digitar a resposta na hora? Vai lá, vai calculando aí que eu vou primeiro aqui pelo Teorema de Pitágoras para descobrir qual é o valor de x. Então, aqui 15, ele é a hipotenusa, não é isso? É isso que eu tenho que ficar atento. Então, 15 ao quadrado vai ser igual a x ao quadrado mais 12 ao quadrado. Fez ao contrário como? Você não pode trocar hipotenusa com cateto. Ah, não, já falei. Cateto com cateto, isso não tem importância. Você só não pode trocar hipotenusa e cateto. Pronto. Então, x ao quadrado mais 144. Isso. Eita, o vento está derrubando tudo. Então, x ao quadrado vai ser igual, deu 81. Então, x vai ser raiz quadrada de 81. Pronto. X é igual a 9. Pronto, eu já tenho o valor de x, significa que a base maior mede 13 mais 9, 22, não é isso?
Pronto. Agora sim eu posso calcular a área dessa figura. Então a área vai ser igual base maior, 22, mais base menor, 13, vezes a altura, que é 12, dividido por 2. Então nós vamos ter 22 mais 13, 35, vezes 12, vamos cortar logo aqui, ó, vezes 6, não é isso? Fica mais prático. 35 vezes 6, 210. Quem falou primeiro foi Débora, não foi isso? Muito bem. Parabéns, Débora. Vamos lá. Dá um print aí na tela. Vamos avançar. Deixa eu ver quanto tempo nós temos para poder falar também da gincana rapidamente. 9h14. Pronto. Depois dessa daqui eu falo da gincana. Isso é bom. Isso é treino. Matemática tem que treinar o tempo inteiro. A área do quadrado sombreado é... Essa questão daí está na atividade de revisão. Então, vamos resolver ela aqui. E aí, qual é a área do quadrado sombreado? Não é não. Estou aguardando. Só uma dicasinha aqui, ó. Não calcule a raiz quadrada com aproximação. Ok? Vocês vão se deparar numa questão que vocês já resolveram tem um tempinho. Talvez você nem lembre, mas eu vou lembrar aqui na hora. Mas vocês já fizeram sim. A área do quadrado é a área, Eduardo. Você vai precisar ir do Teorema de Pitágoras para descobrir a medida do lado do quadrado. Olha lá. Eu não sei. Eu não sei não, Esther. A gente vai fazer na hora. Somar esse 7 e esse 1. Só se você for para calcular a área do quadrado maior. É a área do quadrado maior menos a área do quadrado menor. Não é isso? Menos não. Eu vou ter que encontrar a área do quadrado menor utilizando o Teorema de Pitágoras.
Gente, mas não tem nenhuma dessas letras aí aproximadamente. 50? Não sei, vamos ver. Posso começar a resolver? Vamos lá, olha só. Eu vou ter que encontrar a medida do lado dele, não é isso? Então, só através da medida do lado eu vou pegar e elevar isso. Eu vou ter que calcular o teorema de Pitágoras. Então, o teorema de Pitágoras diz assim, ó, a hipotenusa, que é x ao quadrado, é igual a 7 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual a 49 mais 1. X ao quadrado é igual a 50. Então, x vai ser igual a raiz quadrada de 50. Bom, o que é que vai acontecer? A área é a medida do lado elevado ao quadrado. Qual a medida do lado desse quadrado daqui? Raiz quadrada de 50. Por isso que eu falei para vocês, ó, não precisa resolver a raiz. A área vai ser igual a raiz quadrada de 50 elevado ao quadrado. Quem lembra aqui, vocês fizeram no primeiro trimestre. O que acontece aqui quando a gente eleva uma raiz elevado ao quadrado? O que acontece? A raiz acaba, ó, expoente igual ao índice. Tá vendo? A raiz acaba. 50. Então a resposta certa é a letra D. Triângulo não fizemos nenhum. Vou voltar, vou voltar. Pronto. Nada. Essa aqui é fácil, deixar para fazer depois. Bom, a última aqui. Uma questão do Enem aí. Questão do Enem, que é questão de 8º ano, ó. Leia a questão e dá um jeitinho aí nela. Não, é uma questão que essa questão anterior que vocês fizeram é mais difícil do que essa questão daí do Enem. Isso aí é questão de observação. Você vai ver que ela é facílima. Leia, é questão de interpretação, Eduardo. Essa questão daí é muito fácil. É, é grandezinho, mas você tem calculadora aí disponível para poder resolver. Fique tranquila. Tranquilo. Eu não sei, Júlia, a gente vai resolver na hora. Eu não tenho a mínima ideia do resultado. .
Observe que as medidas estão também em centímetros e ele quer o resultado em metros, está vendo ali? As opções todas estão em metros, então vai ter que o resultado final tem que converter, não é isso? Pois é. Por que complicar? Mas é fácil. Complicar? Transformar centímetro em metro é complicar? Olha lá, viu? Você está no oitavo ano. Olha o carro do ovo aí, ó. Desliga aí. Tudo bem, né? Vamos lá. Vamos lá, para não perder tempo. Olha só. Vocês já perceberam que a gente tem que usar aqui o Teorema de Pitágoras, não é isso? Para descobrir o comprimento desta parte aqui do corrimão, porque a gente já tem essa medida de 30, já tem a medida que é em cima de 30. Não tem que ter dúvida, tem que ser exato. Não adianta aí. Você não pode resolver uma questão e ficar em dúvida de duas. Ou resolveu certo ou resolveu errado. O que é que acontece aqui? Você já tem a medida aqui, ó, é um triângulo retângulo. Você tem essa altura daqui que é 90, tá vendo aqui? Já está aqui, centímetros. Você precisa desse comprimento. Olha esse comprimento aqui, está todo aqui embaixo, ó. 24, 24, 24, 24, 24. 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então, esse comprimento total daqui é a soma desses números aqui, ó. 24, quantas vezes ele tem? 5. 24 vezes 5 dá quanto? Pronto, 120 centímetros. Então, esta parte aqui eu vou chamar de x. Então, vamos aqui, ó. Então, aqui é 90 centímetros. Então, vamos ao Teorema de Pitágoras. Então, nós temos aqui o seguinte. X ao quadrado vai ser igual a 90 ao quadrado. Pronto. Então, x ao quadrado vai ser igual a... Ó, você bota 81 e dobra o número de zeros, é sempre assim, ok? Potência. Faz aqui, ó, 12 ao quadrado, 144, e dobra o número de zeros. Então, x ao quadrado vai ser igual a 8.100 mais 140, mais 14.400 dá 22.500. Então, a raiz quadrada de 22.500, pronto. Eu já encontrei aí o valor de x, que é 150 centímetros. Qual foi a parte difícil aí até agora? Para ser questão do Enem, que vocês estavam tremendo aí. 150 centímetros. Ele quer o quê? O comprimento total do corrimão. É a soma de tudo. 150 mais 30 mais 30. Que dá no total quanto? 30 mais 30, 210 centímetros. Então, 210 centímetros são quantos metros eu vou deslocar para a esquerda de centímetro para metro? São duas casas. Então, vou dividir por 100. Então, dividido por 100, ó, isso aqui, pronto. Quem falou primeiro, acho que foi Júlia. Deixa eu ver aqui, deixa eu voltar aqui. Deu 2, foi Esther. Deixa eu ver. Deu 2,1. Débora também falou. Mas Débora estava em dúvida. Não pode ter dúvida da questão, não. Tem que fazer certo. Ah, não. Foi quem falou. Mas não é assim, Débora. Não eu acertei. Não é assim. Tem que saber fazer. Então, 2,1 metros. Aí, letra D. Anota aí a questão.
Vamos lá para a área do círculo. Eu vou iniciar a área do círculo e aí a gente fala sobre a gincana, porque senão vai interromper. Mas vocês vão ter o post. Qualquer coisa, tá tudo lá escrito bonitinho no post. Tudo é possível, viu? Tudo é possível. É a área, ok? A área, teorema de Pitágoras, tudo que eu coloquei lá como assunto. E a última área, que é a área do círculo. Então a gente viu a área do triângulo, a área dos retângulos, ok? Desculpe, dos quadriláteros, ok? Então tudo que compete à área e o teorema de Pitágoras é o assunto da avaliação de vocês. Então, a área do círculo, que é a última aqui, vamos lá. Então, para calcular a área do círculo, nós temos a fórmulazinha aqui, ó. Área é igual a π vezes a medida do raio elevado ao quadrado. Foi o último assunto que nós trabalhamos, então está bem ainda na mente de vocês. A área de um círculo é π vezes o raio elevado ao quadrado. Então, a área do círculo é toda essa região interna aqui, ó, que compreende a circunferência, que é 2πr. E a área do setor circular, a gente vai fazer aquela regrinha de 3. Ou dependendo, se for um quarto, se for semicírculo, você já sabe, se for um quarto você divide por 4, você calcula a área, divide por 4. Se for, por exemplo, um semicírculo, que é metade da circunferência, você calcula a área e divide por 2, para não ficar calculando a área do setor circular. Mas se for a área do setor circular, por exemplo, se for de um ângulo qualquer, aí você vai ter que fazer o quê? A regrinha de 3. 360 está para πr ao quadrado e a medida do ângulo está para x, que eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouco. Ok? Então, vamos começar pelo do círculo. A área de um círculo cujo raio mede 8 centímetros. Então, você vai lá, ó. Área de um círculo cuja medida é igual a 8 centímetros, nós vamos ter o quê? 3,14 vezes 8 ao quadrado. Então, a área do círculo vai ser igual a 3,14 vezes 64. Okay? Esse é bem simples. Isso aqui é o básico do básico para poder iniciar. Então, 3,14 vezes 64 dá quanto? 200,96, isso, centímetros quadrados. No caso, essa aqui é a letra A. No caso da letra B, a área de um círculo cujo diâmetro mede 12. Aí você tem que ficar atento. Se o diâmetro mede 12, eu tenho que saber a medida do raio. O raio mede quanto? Oi? Ah, desculpe. 200,96. Desculpe-me. Vai lá. Pronto, saiu aí. Nesse caso aí da letra B, mede quanto o raio? 6, não é isso? Eu só posso calcular a área da figura com a medida do raio, do círculo com a medida do raio. Então, se o diâmetro mede 12, isso, o raio mede a metade, mede 6 centímetros. Então, nesse caso, a área vai ser igual a 3,14 vezes 6 ao quadrado. Então, 3,14 vezes 36. Dá quanto? 103.
113,04, isso, centímetros quadrados. Eu não vou fazer nem a letra C, porque eu não vou cobrar perímetro da circunferência, ok? Que é o comprimento, que é 2πr. Eu não vou cobrar nada a respeito de perímetro, para você encontrar o perímetro e depois calcular a área, para depois... não vou. Então, nem se preocupe. Então, eu não vou nem resolver a letra C, porque eu não vou fazer isso aqui. Não vai ser cobrado. Qual o diâmetro qual a medida da área? Não, eu não vou cobrar dessa forma. Pronto, aqui. Calcula a área dos setores circulares. Essa é a última para a gente ir para a questão nova. Do jeito que eu vou cobrar para você. E aí agora? Eu só quero a área. No caso da letra A, lembra da regrinha de 3? 360 graus é sempre assim. Ele corresponde a πr ao quadrado, não é isso? Π vezes a medida do raio ao quadrado. E um ângulo de 45 graus corresponde a quanto? A x. A relação sempre vai ser assim. Então, vamos lá. 360 está para 45, que aqui a gente pode simplificar. Assim como πr ao quadrado, 3,14 vezes o raio, que é 40 centímetros, ao quadrado. Está para x. E aí a gente vai ter aqui, ó, simplificando fica tudo mais fácil. 360 dividido por 45 dá 8, não é isso? Então aqui, ó, dividido por 45, fica mais prático. Dividido por 45. Aqui dá 1 e aqui dá 8. Então, 8 está para 1, assim como 3,14 vezes 1.600. Aqui, ó, está para x. Então, 8x (8x) 3,14 vezes 1.600 dá 5.024. Isso. Que eu vou dividir por 8. Vai dar uma divisão exata, porque os três últimos números são divisíveis por 8. 5.024 dividido por 8. X deu. Pronto. Pronto.